A gente está com um convidado muito especial, que é um dos maiores especialistas em drenagem linfática que nós temos aqui no Brasil. Uma figura simpaticíssima, que ele é formado em estética pelo Senac de São Paulo. Ele também tem MBA em estética pela Unicastelo. Ele é sócio-diretor da Sanches Magno Consulting, empresa de consultoria especializada na montagem de clínicas de estética em todo o Brasil aí. Entre outros atributos, queria apresentar a vocês que já conhecem, já viram falar em Orlando Sanches. Muito boa noite, Orlando. Ele está rindo aqui, mas Boa sabe que noite, Luciano. é tudo verdade isso que eu acabei de dizer. Não, e você que é muito simpático também, aumenta um pouquinho. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Que legal. E hoje a gente está falando aqui sobre drenagem linfática manual, que é inclusive o tema do seu livro, Drenagem Linfática Manual, que a gente vai apresentar daqui a pouquinho e falar aí sobre essa obra que todo esteticista tem que ter, não é verdade? Exato. É livro de cabeceira. É, Livro de cabeceira. Tem que ter. tem que ter. Tem que ter. Eu andei folheando um pouquinho, um conteúdo muito bom mesmo. Bacana. Orlando, eu te convidei para esse programa para a gente tirar um pouco das dúvidas dos profissionais, das pessoas que recebem também o tratamento, a drenagem linfática nas clínicas, para a gente conseguir fazer um serviço aí para essas pessoas. E eu tive assistindo o programa Você Bonita, onde você também deu um pouco aí passou um pouco do seu conhecimento. E eu achei muito interessante porque, apesar de ser um programa para o público final, ele acaba por tirar a dúvida das pessoas que estão em casa e, na hora de ir numa clínica, saber selecionar se essas pessoas estão fazendo corretamente ou não. Isso. O que você tem a dizer disso? Qual a importância da gente educar o público final para ele distinguir o bom do mau profissional? Aquele que faz corretamente as coisas e aquele que faz as coisas de forma errada. Essa é a parte mais difícil. Na verdade, assim, eu tenho por filosofia que eu acho que a gente só consegue crescer baseado na educação. Tá? Então, eu acredito que educar o público final e educar o profissional que vai fazer a aplicação é a nossa premissa. Ou seja, a ideia do livro também foi justamente essa, tanto que ele tem um segmento direcionado para o médico, direcionado para o profissional de estética, ou fisioterapia, ou massoterapia, e direcionado também para o paciente, cliente final. Tá? A ideia é que todos tenham um nível de conhecimento maior ou menor, mas que tenham um mínimo de conhecimento para saber distinguir. Por quê? Hoje você encontra um monte de lugares, desde salões, clínicas, institutos e até mesmo algumas clínicas médicas que oferecem drenagem linfática. É um serviço que, por algum motivo, ele se tornou o carro-chefe de venda da maior parte das clínicas, só que, ao mesmo tempo que ele se tornou um carro-chefe, ele se tornou um serviço banal. Por quê? Fim de semana passado, eu estava passando próximo na região sul, aqui em São Paulo, e tinha uma clínica super bacana, bonita, eu passei no domingo, a faixa na frente, assim, 10 sessões de drenagem linfática por R$30. 30 cada uma. Eu achei que fosse. Mas aí a faixa dizia exatamente isso. 10 sessões por R$30. Eu falei, gente, não é possível. Aí eu passei de carro, eu queria ter fotografado aqui para postar, inclusive. Como que uma pessoa faz drenagem linfática por R$3? Não dá para entender. Né? Então, criou-se uma imagem errada em cima do serviço, porque passou a se vender drenagem como uma técnica miraculosa que emagrece, que acaba com gordura localizada, que acaba com celulite, que rejuvenesce. Enfim, criaram tantos atributos para a drenagem que eu não sei de onde tiraram tudo isso. E passou, qualquer um faz. Né? A gente vinha comentando, né, no trajeto aqui, tem escolas de todos os níveis que formam todo tipo de profissional. Eu já peguei aluno em pós-graduação de fisioterapia que na graduação teve 8 horas aula de drenagem. Na graduação da faculdade de fisioterapia. Teve 8 horas aula. Né? A gente viu
a gente sabe de um curso, né, que existe aqui em São Paulo, que tem 13 horas. E aí a pessoa vem, compra uma maca sua, né, e fala, não, eu vou fazer drenagem. Bacana. Né? Então, esse é o mercado que a gente vive hoje, de profissionais despreparados, né, desatualizados com relação ao que o mercado profissional está pedindo, ao que a formação mínima exige, e eles saem para o mercado fazendo de tudo. Então, acho que a ideia de você ir num programa em rede aberta para falar lá para a dona de casa, para aquela pessoa que está assistindo, está tomando café da manhã, ou que está almoçando, sobre o que é drenagem, o que deve ser respeitado, como que é feito o procedimento e tal, é importante. Por quê? Quando aquela pessoa for numa clínica de estética, ela vai saber que o que está sendo feito nela está errado. Ela vai saber que, poxa, mas eu já vi um programa de TV com uma pessoa que tem livro, que estuda isso, e ele já falou que não deve ser desse jeito, que deve ser de outra forma, e automaticamente esse consumidor final vai começar a separar o joio do trigo. Então não vai adiantar essa historinha mas uma vez eu ouvi de uma esteticista assim, mas eu não, na limpeza de pele, né? Eu não me preocupo muito em limpar o pavilhão auricular, não, a orelha do paciente, como a gente não vai enxergar lá nunca mesmo. Eu falei, é você que está enxergando a pele do paciente? Você está, sabe, ou você está preocupada só com o que ele enxerga? Né? Como diria minha mãe, você vai limpar só onde o bispo passa? Tipo, qual é a sua ética profissional? Né? O que você está a fim de atingir? Então, vai chegar um tempo que o próprio consumidor final ele vai separar o que é o bom profissional do profissional ruim. Porque o cliente tem conhecimento e ele não vai mais ser enganado. Então, não vai adiantar você querer ir aplicar uma técnica nele e ele falar, não, olha, desculpa, mas isso não existe. Eu já andei lendo a respeito. Hoje a gente tem internet à disposição, tem YouTube à disposição. Desculpa, a informação já está muito na nossa mão. Né? Então, vai chegar um tempinho que essa informação, eu vou continuar batendo isso, de ir em programa em rede aberta e tudo mais, e falar para quem? Para o público final. Porque vai ser o único jeito. Entendeu? Conseguir ensinar o público final que tem gente fazendo coisa errada no mercado. Que legal. E você que tem alguma pergunta aí para o Orlando Sanches, já pode ir mandando a pergunta pelo e-mail estetica@esteticanaTV.com.br ou através do nosso chat aí do lado da tela. Pode ir já mandando a pergunta que a gente vai fazer no decorrer do programa. Hoje a gente vai tirar todas as dúvidas aqui sobre drenagem linfática manual com quem realmente entende. Vamos tentar, né? Vamos tentar. Ô, Orlando, quais são as verdadeiras indicações da drenagem linfática? Cristiano, na verdade, não são as verdadeiras indicações. Eu parto da premissa básica que drenagem linfática é uma técnica que foi desenvolvida para tratar de edema, de inchaço. Tá? Então, ela tem uma indicação: inchaço. E aí o pessoal fala, mas por que atribuem tantas indicações à drenagem? Não. Nós temos que pensar que, em termos fisiológicos, você tem consequências a partir da eliminação daquela proteína que está no interstício, e é isso que o sistema linfático recolhe, proteína intersticial, né? Intercelular. Agora, o que você consegue com uma retirada de proteína intersticial? Que é isso que vai gerar o edema. Por quê? Proteína atrai água, né? E automaticamente gera um inchaço. O que você vai conseguir eliminar com isso? Tirou a proteína dali, você diminuiu o edema. Diminuiu o edema, você aumentou a nutrição celular. Aumentada na nutrição celular, você tem uma troca metabólica melhor entre as células. Enfim, começa um efeito em cascata que pode resultar até numa melhora de acne, pode resultar numa pele mais rejuvenescida, num tecido menos flácido, numa melhor metabolização até de gordura regional. Enfim, pode melhorar até a celulite, porque tem aquele congestionamento por edema também. Mas, assim, drenagem só tem uma indicação. Se chama inchaço, edema. Só isso. Só isso. Nada a mais do que isso. Não existe mais nada. Drenagem linfática manual ou não manual tem como indicação edema. É uma terapia anti-edema. Ponto. O restante que é atribuído à drenagem é efeito consequente de melhora de fisiologia local. Só isso. Passou a funcionar melhor o tecido e automaticamente você tem ganhos com isso. Agora, dizer que
Não, drenagem é a melhor indicação para celulite, é a melhor indicação para acne inflamatória, para rejuvenescimento. Não, mentira. Desculpa. Você não pode. Está errado vender isso para o paciente. E é isso que, na verdade, os médicos acabam ficando muito bravos com a gente. Com a gente, que eu digo esteticista. Por quê? A gente foi criado numa escola de milagres. A gente vende muito milagre. E eu odeio isso. Eu acho que está na hora de a gente parar de vender milagre. Está na hora de a gente começar a vender verdades para o nosso paciente. Então tá. Você quer vir fazer drenagem linfática comigo? Beleza, nós vamos fazer. Tá? Só que o que eu posso garantir é que a gente vai reduzir seu edema. O que a gente vai ter como efeito consequente disso é uma outra coisa. É isso que tem que ser passado. E pode ter e pode não ter o efeito consequente. Pode não ter. Por quê? O ser humano não tem uma fisiologia lógica. Ou seja, não somos matemáticos. Então, eu não posso dizer que, a partir do momento que você começa a fazer drenagem, você, em 30 dias, em 40 dias, você vai ter X, Y, Z. Não. Eu tenho que falar sobre possibilidades que a gente consegue chegar ao longo desse período. Agora, eu não posso, em momento nenhum, garantir que eu vou chegar a um resultado com o seu tratamento, porque eu vou depender de vários fatores fisiológicos também. Aquela paciente que vem querendo que a gente faça ela emagrecer, né? Falo, desculpa, não sou eu que faço. Quem emagrece é você. Entendeu? A hora que você fechar a boca, a hora que você fizer exercício, você vai emagrecer. Não vou ser eu que vou fazer você emagrecer na minha mão. Desculpa, isso não existe. Mas você vai num monte de clínica por aí e você vai encontrar programa de emagrecimento que eles dizem que fazem você emagrecer naquele equipamento, naquela técnica. Desculpa, isso não existe. Não chegaram nisso ainda. Não tem nenhuma máquina que aplicam em você que você emagrece. Não existe isso ainda. Né? Então tá, e já existe algum tipo de equipamento aí baseado em ultrassom que consegue reduzir um pouco de células de gordura, mas isso causa modelagem, não causa emagrecimento. Né? Radiofrequência, ultrassom, que é o que a gente encontra no mercado com respaldo científico. Algumas, não estou falando de qualquer máquina não, são algumas máquinas específicas que têm respaldo para isso, que tem uma avaliação de segurança, de eficácia no procedimento. Agora, está na hora de a gente parar, né? Com essa venda de mentira, venda de sonho. Tudo bem. Vai. Chega lá a pessoa na minha frente, vem para uma avaliação. Qual que é o sonho de consumo? Então tá, eu quero acabar com a minha celulite. Nossa, nós temos um programa fantástico. Nós vamos fazer massagem modeladora, vamos fazer dreno modeladora, que não existe, vamos fazer drenagem linfática e a gente vai passar por estimulação farádica e radiofrequência e a gente vai acabar com essa celulite. Desculpa, você está vendendo uma mentira. E ela fala assim, você pode até continuar tomando sua Coca-Cola. Isso, vai no McDonald's, entendeu? Que... Não esquece de passar no Outback na sexta-feira à noite para comer umas cebolinhas fritas. Vai no McDonald's, toma sua Coca-Cola normal, não é light não, nem zero, tá? Que a gente dá conta de acabar com tudo isso. E existe clínica que faz isso. Tudo bem, a brincadeira da comidinha eles não fazem. Mas eles prometem que você vai fazer esse programa aí com essas 3, 4 técnicas e vão acabar com a sua celulite. Gente, ninguém criou a cura até agora de celulite. Ninguém sabe como tratar a PEF. Né? O pessoal ainda fala, não, é multifatorial. Dentro da medicina, os médicos dizem que todo tipo de patologia que existe multiterapia não tem cura. Se você não tem uma patologia e um medicamento, desculpa, ela não tem cura, não tem tratamento. Se você depende... a gente não vê ainda, por exemplo... uma coisa super conhecida e que é bacana como alerta, a gente não vê paciente de HIV, por exemplo, ele toma coquetel, ele toma alguns retrovirais, ele não toma ele não tem uma vacina, ou seja, não tem cura. Né? Então, a celulite ela é multifatorial. Não dá para tentar pegar uma técnica só e acabar com ela. Né? Então, essa historinha do tipo, mas eu sempre ouvi dizer que drenagem linfática acaba com celulite. Não. Já aproveitando o gancho, drenagem é uma terapia coadjuvante, ela é muito mais preventiva do que curativa no caso da celulite. Por quê? Tem que haver edema. E não é toda celulite que é edematosa.
Já tem estágios de celulite onde ela já está super fibrosa, está super enrijecida, e as técnicas que têm que ser utilizadas ali são para reduzir aquela gelatina que se tornou sólida, aquelas fibras, aquele congestionamento local. A drenagem não vai fazer muito efeito ali. Legal. E eu estou recebendo a indicação aqui que a gente já tem muitas perguntas já aparecendo Que bom. por aí. Daqui a pouco a gente vai começar a fazer as perguntas aí dos nossos telespectadores que estão loucos aí para tirar todas as dúvidas possíveis e imagináveis sobre drenagem linfática. Orlando, mas por que as pessoas elas mentem para os clientes? Falando que emagrece, que é o tratamento da celulite. O que você tem a dizer sobre isso? Por que isso acontece? Acontece muito, o mercado todo faz isso. Que fator que você acha que é determinante? É o mercado dos sonhos. Tá? Que não é tão tangível, tão palpável assim. Você vai na concessionária, vê aquele carro que é o seu sonho de consumo e ele está ali na sua frente. Ele tem um valor X e aí você consegue falar, não, eu quero esse carro, eu vou arrumar dinheiro para comprar, eu vou ter dinheiro e compro. Beleza. Agora, no tratamento estético, as pessoas sonham com uma melhora da pele, com uma melhora corporal, e é o sonho de cada um. Tá? Só que não é um sonho que está sólido ali. Né? Você não consegue comprar aquilo como vai na concessionária e comprar um carro. Então você chega lá para o consultor na clínica de estética e reclama do seu corpo, reclama da sua gordura localizada, da sua celulite, e o consultor fala, nós temos a solução para você. Nós vamos fazer um programa que em 25 sessões você vai acabar com a sua celulite, vai reduzir sua gordura localizada, você vai se tornar uma outra mulher. Você está vendendo para a pessoa o que ela quer comprar. Mentira. É mentira, mas para ela é verdade. Né? Eu acabei de vender para você um sonho. E você comprou. É mais ou menos... Você transformou aquele sonho no carro, sabe assim? Ficou material. Uhum. É mais ou menos o que um jogador de futebol falou uma vez. Eles fingem que me pagam e eu finjo que jogo. Isso. Né? É mais ou menos isso. Isso. E aí uma outra coisa que eu acho relevante, que além de vender o sonho, hoje a gente tem grandes redes de clínicas de estética que eles colocam na linha de frente para fazer a avaliação do cliente, do paciente, consultor. Quem é esse consultor? Muitas das vezes esse consultor ele é especializado em vendas. Ele nem é tão técnico assim. Ele aprende a noção técnica do que cada coisa faz. Um vendedor. Né? É um vendedor. E aí ele monta um pacote, eu odeio essa terminologia, ele monta um pacote de estética para você, onde ele vai colocar 10 sessões disso, 5 daquilo, 10 da outra, 8 da outra, não sei o quê. Fecha esse pacotão e faz você sair de lá com um contrato assinado e com cheques entregues, porque ele precisa bater meta. Essa clínica tem meta de vendas. E ele tem que bater meta. Ele não vai chegar em você, cliente final, e falar, não dá para tratar isso em você. Isso tem que ser tratado de outra forma, isso tem que ir para o dermato, isso tem que ir para o plástico, depois não, ele não vai fazer isso. Ele tem uma meta a cumprir. Então ele vai vender exatamente o que você quer comprar. Então, se você falar assim, tá, mas você está falando, isso é uma mentira. É uma mentira. Mas, na verdade, ele está fazendo o papel dele, que é cumprir a meta mensal dele, bater mesmo enganando as os vendas. outros. Para ele não está enganando, ele está vendendo o que você quer comprar. A partir do momento que você vende o que a pessoa quer comprar, é a história do jogador. Uhum. Eles fingem que me pagam, eu finjo que jogo. Certo. Você está no mesmo jogo. Né? Com certeza. Ó. Já, a Feijane Rodrigues, lá de Palmas, no Tocantins, Nossa. ela está agradecendo pela oportunidade de assistir as explicações suas, né? E que ela teve o prazer de participar de suas palestras na Beauty Fair 2011, no Congresso. Eba, obrigado. E ela pergunta assim, ela gostaria de saber por que não se utiliza óleo na drenagem linfática e se pode ser utilizado talco. Tá. Vamos começar do item básico. A drenagem é uma técnica que foi desenvolvida para tratar de sistema linfático. Tá? 80% do sistema linfático está onde? Na pele. Certo? 20% em vias profundas, intraabdominal, né? Em maioria. Quando se criou a técnica de drenagem linfática, foi o Voder, que foi o primeiro criador, ele pensou no seguinte, os vasos linfáticos, para eles trabalharem, durante o exercício linfático deles, a fisiologia,
eles têm um tipo de estiramento, onde eles causam um esvaziamento por estiramento, como se fosse um efeito contração e relaxamento, e vão trocando de receptáculo de um para o outro e fechando essa escotilha que tem anterior. Então passa de um para o outro e vai fechando. Na técnica, a melhor forma que foi criada para isso é o empurre tangencial, que é onde você pega a pele e leva a pele no máximo de elasticidade que você conseguir. Ou seja, eu tenho que ter contato da minha mão com a pele do paciente para conseguir causar esse empurre e saber até onde eu posso ir com a pele do paciente. E é hora de parar. Quem me diz até onde ir no meu empurre tangencial é a pele do paciente. Tá? Se eu colocar óleo, creme, ou mesmo talco, se for o caso, eu vou deslizar. Se eu deslizar, eu perco o contato com a pele. Eu não tenho mais noção do estiramento que eu consigo causar. Outra coisa extremamente importante, esse toque ele é muito leve, porque ele está em superfície. Se eu pressionar essa pele para fazer esse empurre, eu causo um esmagamento do sistema linfático superficial e não causo o estiramento do vaso. E aí já está errado a técnica novamente. Então, a drenagem é baseada em empurre tangencial e em superficialidade. Ou seja, se eu colocar algum veículo entre minha mão e o meu cliente, paciente, eu perco essa noção tátil e automaticamente eu deixo de fazer drenagem. Então nada de creme, nada de óleo, nada de talco. Sem veículo. Mão na pele com pele. Pele com pele. Minha pele na sua. Entendeu? Tem que ser assim. Tem que ser assim. Eu estava até brincando contigo que nas andanças para ir dando curso já tiraram, né, um certo sarrinho comigo, porque é que nós brasileiros usamos creme para fazer drenagem. Isso, eu estava andando pela América Latina dando curso em alguns países e tiraram sarro na minha cara. Eu falei, desculpa, eu não faço parte desse grupo de brasileiro. Eu não uso creme. Ah, mas dizem que no Brasil inteiro se usa creme. Eu falei, pois é. Infelizmente alguém começou a vender essa ideia e acabou funcionando. E assim, que me desculpem as empresas de cosméticos das 1001 marcas que a gente compra coisas de vocês. Mas assim, a gente não pode esquecer do seguinte: a primeira grande escola de estética que a gente teve no Brasil era ligada a uma marca de cosmético. As outras escolas de estéticas, todas que foram surgindo, em sua maioria, eram ligadas a marcas de cosmético. Eu não vou falar marca nenhuma. Tá? Então, começa no tempo da minha mãe. Né? Minha mãe é esteticista, para quem não sabe, já está aposentada, mas que trabalhava na década de 70, já com estética. Ela sempre falou isso. Filho, se a gente aprendeu a fazer estética usando cosmético, como é que você quer que as escolas de estética que estão ligadas ao cosmético ensinem uma técnica que não usa creme? Interesse puramente comercial. Não vai vender creme, né? Então eu tenho que ensinar uma técnica que... então tá. Mão com pele não gasta nada. Eu tenho a minha escola, né, Orlando Sanches, e eu ensino uma técnica... Só que eu tenho uma distribuidora de cosméticos junto, tá? Eu vendo várias marcas lá de creme para massagem. Aliás, de cremes para drenagem. Tá cheio aí no mercado. Tá cheio de marca lançando. Olha, este gel fluido nanosferizado é ótimo para drenagem. Desculpa, se o cliente quiser usar em casa, beleza. Na clínica não, tá errado. Né? E aí assim, o fabricante pode brigar comigo e eu brigo com o fabricante na cara dele. Falou, você continua vendendo creme para esteticista fazer drenagem na clínica. Tá errado isso. Ah, mas elas pedem. Eu falei, peraí. Você faz porque elas pedem? É isso? Ou você é um profissional sério, responsável, que vai produzir coisas que funcionam e que são adequadas? Né? O meu cliente vem na clínica, ele não fala para mim o que ele quer fazer. Sou eu que faço a avaliação e prescrevo o que ele vai fazer. E é assim que funciona. Você, fabricante de cosmético, você não tem que fazer o creme que a fulaninha foi lá na feira e falou, mas eu quero creme para tal coisa. Não, não é assim que funciona. Consulta profissional, sabe? Contrata consultor para desenvolvimento na sua empresa. Pega o pessoal que está lá na ponta, que está usando, que está pesquisando, para daí desenvolver sua fórmula. Né? Então, desculpa, mas essa história de creme para drenagem, fluido, seja lá o que for, está errado. É uma técnica que precisa, para ser muito funcional, não ter
deslizamento, tem que ter agarre. E daqui a pouco a gente vai mostrar aí essa técnica, a drenagem linfática, sem creme, sem óleo, sem talco, sem nada, com uma modelo aqui. Daqui a pouco, não percam que a gente vai ter a demonstração do Dr. Orlando Sanches falando e mostrando aqui a drenagem. Olha, a Diane, ela está perguntando se é verdade que na drenagem linfática manual em grávidas não pode tocar em determinados pontos, e que a gestante, e que você pode provocar o aborto na gestante. Então, sabe que os obstetras são os nossos principais indicadores de drenagem, né? Eles adoram drenagem. Aliás, eu diria que, de modo geral, hoje o obstetra conhece mais sobre drenagem linfática do que muito cirurgião plástico. É verdade. Tanto que eles indicam precocemente drenagem e justamente esperam que a gestante encontre um profissional competente para realizar. O primeiro item a se pensar é: o médico liberou essa paciente para fazer drenagem? Começa por aí. Tá? Então tem que ter uma liberação, um encaminhamento do obstetra para que se realize drenagem. Não existe nenhuma manobra de drenagem linfática clássica que seja abortiva. Não existe. Tá? Existem técnicas orientais, existem algumas técnicas de massagem que podem ser abortivas. Drenagem linfática, não. Então, se você, profissional, executa corretamente, conhece profundamente drenagem linfática manual, não tem nenhuma manobra que você faça que seja abortiva. Existem manobras de massagem que são. O problema é aquele profissional que não conhece. Exatamente. Né? Que Então, acha que conhece, fez o curso de 9 horas ou de 13 horas, acha que conhece, não conhece nada da anatomia humana e vai fazer... aquele profissional que começa a drenagem pelo pé. Exatamente. Super bacana. Inclusive porque nos pés está cheio de cadeia linfática. Olha, a Zilda ela acha que não pegou o comecinho do programa, vamos só repetir para ela rapidamente. Ela pergunta: drenagem linfática realmente faz o quê? Desincha, Zilda. Só isso, desincha. Isso foi explicado, uma das primeiras perguntas aí que a gente falou hoje. Zilda está respondida aí, talvez você não tenha pego aí o início do programa. E perguntas não param de chegar aqui, a produção está falando que é muitas perguntas. Vamos responder todas que a gente puder aqui hoje no programa. Mas só para a Zilda não ficar chateada, depois o programa está disponível no YouTube, você pode ver ele inteiro. youtube.com/estética na TV. Daqui a alguns dias está disponível no YouTube o programa com o Orlando Sanches para assistir quantas vezes quiser e mostrar para todo mundo aí. A Maria Veloso é esteticista da clínica do Dr. Rogério Rosseto, cosmetólogo. Sim, abração para o Rogério. Ele esteve aqui um tempo atrás, ela está fazendo uma pergunta. Ela falou para mim hoje, a gente se comunicou pelo Facebook, ela falou que ia assistir, ia estar assistindo mesmo. Aliás, ela está fazendo uma colocação. Muitas pessoas acham que a drenagem perde medidas. Ela concorda plenamente com o que você falou, que não perde... Não, então, na verdade, como que é o primeiro nome? Esqueci. É Maria Veloso. A Maria Veloso. Maria, a verdade é que assim, a gente sabe muito bem que, tecnicamente falando, se eu recebo uma paciente que tem um edema, mesmo que seja um edema clínico, pego lá uma mulher no pré-menstrual, ela está inchada, ela tem uma tensão pré-menstrual que pode variar, às vezes, 2, 3 quilos a mais. Isso significa peso em água. E aí, a gente faz uma drenagem bem executada, ela pode realmente ter uma eliminação desse líquido contido na pele. E se eu tirar uma medida antes e depois, ela vai realmente ter uma redução de medida. Só que a primeira água que ela tomar vai inchar de novo. Então, essa coisa de redução de medida efetivamente tem que ser avaliada, na verdade, por um bom aparelho de bioimpedância, por exemplo, para saber qual a medida que a gente tem ali no paciente em massa muscular, em massa adiposa, em massa líquida, e não simplesmente numa fita métrica, que eu posso variar, inclusive, a altura que eu estou medindo no paciente. Então, redução de medida é uma coisa que não é instantânea e não vai ser a drenagem que vai causar. Vai falar, mas eu faço drenagem e eu saio com 3 centímetros a menos. Sai! Toma água em seguida no bebedouro. Vai voltar aos 3 centímetros. É assim que funciona. A gente está batendo nessa tecla aqui no programa
que realmente o emagrecimento, a boa forma é multifatorial. Exato. Então a gente já trouxe aqui um personal trainer, que é o André Veronês, para falar sobre parceria com o esteticista, porque a gente defende que a esteticista tem que fazer parcerias com outros profissionais e montar uma equipe realmente Exatamente. multidisciplinar com a nutricionista e até com psicólogo, acho que é interessante também, para, dependendo do caso, né, para poder colocar na cabeça da pessoa, porque ela, como é psicológico, ela acha que ela faz a drenagem, ela tem que sair e ir para o banheiro. É verdade isso? Você pode esclarecer para o público? Como que funciona essa parte também que é um pouco psicológico aí? Talvez aí você tem que trabalhar também na cabeça da cliente e explicar direitinho. Na verdade, a gente tem papel de educador, né? Seja no tratamento facial, no tratamento corporal, nós temos a obrigação de ensinar para o nosso cliente, paciente, o que é certo e o que é errado. Tá? Então, eu já peguei profissionais que falam assim, eu não tenho muita paciência não de ficar explicando tudo que eu faço para cliente. Elas ficam perguntando demais. Eu falo assim, peraí, você não tem paciência ou não tem conhecimento? Né? Porque se você tem conhecimento, você vai falar muita vontade sobre o que você sabe e você vai ensinar com tranquilidade para a sua cliente o que ela quer saber. Né? Então, faz parte do nosso dia a dia ensinar o que é correto para a nossa cliente, justamente para quando, se por acaso ela for no nosso concorrente, ela saber que a gente faz o certo e o concorrente faz o errado. Entendeu? E aí ela vai voltar. Entendeu? Marketing. Né? Tem que pensar nisso também. Essa divulgação de que terminou a drenagem ou no meio da drenagem o cliente tem que sair correndo para ir fazer xixi, isso não é bem verdade. Tá? Por quê? Isso vai depender da fisiologia de cada um. Ou seja, a premissa básica da drenagem é o seguinte: para eu ter um funcionamento adequado de sistema linfático, eu tenho que corresponder também a uma redução da frequência cardíaca. Se eu tenho uma redução de frequência cardíaca, eu tenho uma redução de fluxo sanguíneo. Ao ter uma redução de fluxo sanguíneo, eu tenho diminuição de filtração renal. Ou seja, estou produzindo menos xixi, ao pé da letra. Estou fazendo a drenagem, diminuir a frequência cardíaca, portanto, diminuir a filtração. O que é que justifica um paciente que não tem um edema importante ter que sair correndo da maca para fazer xixi? Nada. Em compensação, meia hora, 40 minutos depois, ele vai estar desesperado para ir ao banheiro. Porque a hora que ele levantou da maca, voltou a frequência cardíaca ao normal, ele entrou em filtração. Tanto que às vezes tem paciente, particularmente que eu atendo, e fala, então tá, fica mais um tempinho aqui na clínica, toma uma aguinha, toma um café, um chazinho que você quiser, tal, espera mais um tempinho para ver se não vai dar vontade de você ir ao banheiro, porque aí você vai sair, vai pegar trânsito daqui de São Paulo e vai ficar preso no congestionamento com vontade de fazer xixi. Então, é muito mais fácil que esse paciente tenha uma vontade de urinar 30, 40 minutos depois do que necessariamente durante ou no imediatamente depois a drenagem. Pode acontecer? Pode. Até porque eu tenho que levar em consideração o seguinte: existem pacientes que têm uma capacidade menor na bexiga. Ou seja, é aquela pessoa que ela vai ao banheiro, eu até brinco, eu falo que ela não faz xixi, ela faz X. Né? Ela vai de pouquinho em pouquinho. Então, quem tem uma micção maior mesmo, vai muitas vezes e faz um pouquinho de cada vez, realmente pode ser que tenha que levantar da maca durante a drenagem. Agora, normalmente, se você pegar aquele paciente que em média produz 300 ml de urina, ele vai levar um tempo maior, até ter vontade realmente de urinar. E a gente fala, às vezes, em enganar o cliente, às vezes a própria profissional fala, bebe 2 copinhos d'água antes de fazer, e quando termina, dá vontade de fazer, ela deve dizer que talvez é culpa da drenagem, né? Fala, você não vai fazer exame de ultrassom, precisa tomar água antes. Eu sempre brinco com isso. Fala assim, não, mas diz que é importante a gente tomar água antes da drenagem para aumentar o fluxo linfático. Eu falei, não, desculpa, não tem nada a ver isso. Né? O edema está na pele. Se ele for um edema sistêmico, o paciente não tem nem indicação de estar fazendo drenagem. Ele tinha que consultar um angiologista, um médico vascular, para entender o que é esse edema que ele está tendo. Legal. Olha, a conversa está interessante, perguntas estão chegando a todo momento. Agora a gente vai para um break e daqui a pouco a gente volta aí com mais drenagem linfática manual com Orlando Sanches. Até já.
de volta com o programa Estética na TV. E a gente tem alguma telespectadora com problema aí, não está conseguindo ouvir. Qual o nome dela? Lucineide? Lucineide, troca de computador lá para você ouvir aqui as indicações. Mas se não conseguir, daqui a pouco tá no YouTube o programa também para vocês assistirem. Vamos falar um pouquinho do seu livro, Orlando? Vamos. Esse aqui é um manual, um guia prático, um livro de cabeceira para os esteticistas. A Cris está perguntando aqui onde que ela consegue encontrar o livro. Em rede nacional. O livro é publicado pela editora Senac e hoje, já há muitos anos, na verdade, a editora ela distribui os livros para as principais livrarias pelo Brasil inteiro. O que acontece é que as pessoas às vezes reclamam, falam assim: ah, mas você falou que a livraria Cultura, Saraiva tinha disponível, fui lá e não encontrei. Gente, hoje em dia a quantidade de títulos disponíveis em livrarias é muito alta. Ou seja, eles não têm um exemplar, às vezes, pronto lá para você comprar. Mas é só você encomendar. Você fala, não, eu quero encomendar. Então, eles fazem esse serviço. É que às vezes eles pegam um vendedor também um pouco preguiçoso, né? E aí o pessoal fala, pô, não tem. Não, insiste, porque ele está disponível em rede nacional. As principais livrarias têm o livro disponível. E se não tiver, o site da própria editora Senac e alguns sites que vendem livro. Fala? FNAC, Submarino, UOL, Siciliano, Americanas, Saraiva, Americanas. Livraria Cultura. Isso, pronto. Um desses sites vai vender. Vai vende atrás. E entrega. É lógico que eles vão cobrar taxa de entrega. Então, se for direto na livraria... Muitos não. Hoje em dia, muitas livrarias não estão cobrando. Dependendo da quantidade de livro que você comprar, né? Não, às vezes até um livro até... Mas frete é que baratinho. Ele é barato, o livro é barato, então é capaz de eles cobrarem frete. É bem baratinho, que imagina que vão cobrar, né? Pois é. Então, mas aí a ideia do livro foi o seguinte. O pessoal está pedindo para mostrar um pouquinho o livro aqui. Sobe? Assim? Mais altinho? Beleza? Então, ó, o nome é esse, Drenagem Linfática Manual. Somos eu e o Dr. Ari Elvin, que dividimos a capa. E eu já vou contar por que a gente divide a capa. É publicado pela editora Senac. Já está indo para a segunda edição, graças a Deus, e a vocês que compram o livro. Então a gente tem que agradecer também. A ideia desse livro, na verdade, foi o seguinte. Eu já trabalho há muitos anos como consultor de desenvolvimento de cursos Senac também. Já há um tempinho a gente está com uma atividade menor na gerência de planejamento, então estou afastado um pouquinho. Mas a gente tinha um projeto que era da rede estadual Senac para modificar o curso intratécnico do Senac e o curso livre. E aí eu fui convidado na época pela Maria de Fátima Lima Pereira, que era quem coordenava o projeto, para fazer, para montar o novo curso de drenagem do curso técnico, ou seja, para quem vai lá e faz o curso completo, e também para as unidades do Estado de São Paulo que oferecem o curso livre de drenagem. Da montagem desse material inicialmente, saiu a ideia também de fazer um novo livro, e aí haviam os 2 livros da Denise Ribeiro, grande amiga, beijo Denise, que eram um livro de drenagem linfática manual facial e corporal. E aí o Senac queria montar um novo material que servisse também como material didático e colocar como um formato de um livro único e tal. Quando eu fui convidado, tal, não deu certo de refazer ou construir novamente os livros com a Denise, e aí eu fui convidado, já estava envolvido no projeto, e começaram as reuniões com a gerência de planejamento, com o pessoal da editora e tal. E aí a ideia foi a seguinte: já havia na época uma banalização da drenagem, e eu queria criar um material que fosse um livro de cabeceira realmente, que fosse um material didático que servisse para o aluno de estética, para o aluno de massoterapia, para o aluno de fisioterapia, para uma pós-graduação, para o próprio aluno de medicina que vai fazer especialidade em vascular, em angiologia, o próprio cirurgião plástico, dermato, que eles pudessem consultar um livro que tivesse conteúdo de anatomia e fisiologia, por exemplo, embasado cientificamente, que fosse escrito por alguém que tenha um respeito dentro da área também e tal. Eu já conhecia o Dr. Ari Elvin há muito tempo. Ele dirige a área vascular do Hospital Albert Einstein, ou seja, uma referência em hospital também.
E aí o convite surgiu para que ele escrevesse junto comigo, porque a ideia era justamente essa: criar um material que tivesse credibilidade suficiente para ser utilizado por vários níveis de formação e até do consumidor final. Tanto que uma parte final do livro tem até uma cartilha para o paciente que tem edema. Ou seja, coisas que ele deve evitar, coisas que ele deve fazer para ajudar no dia a dia dele a conviver com esse edema. Então, o livro é dividido em 3 áreas. A primeira área é a área médica, de anatomia e fisiologia. A segunda área é a área de ensino prático da drenagem, ou seja, que é o que é utilizado realmente na sala de aula, né? Ele é tudo ilustrado e com fotografias também dos movimentos e tal. Requer um professor, né? Não dá para aprender só com o livro, porque é uma técnica manual. Você vai ver uma imagem parada, é melhor ter um professor junto, então sempre tem que ter um professor. E o terceiro módulo é a aplicabilidade, indicações, contraindicações e essa parte da terapia antiedema, da cartilha do paciente e tal. E aí o que você pode ter de benefícios também com a drenagem. Certo. Ó, se eu fosse o Ciro Bottini, eu falaria agora para o público que está lá em casa, compre, 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 coloque lá na cabeceira, porque é um livro sensacional, eu estive folheando aqui e realmente muito enriquecedor para quem é profissional. E quem é profissional tem que investir em conhecimento, tanto em livro, como em DVD, como em palestras, cursos, eventos. E por falar em cursos, tem muita gente perguntando. Orlando, e seus cursos? E como seus que tá? cursos? Pois é, o Orlando anda sem tempo. Tá complicado. Eu devo voltar meus cursos esse ano em algum momento, eu não sei quando ainda. Na verdade, eu tenho pedido para o pessoal entrar em contato através do site da gente, da POSOP, que é o posop.com.br, justamente fazendo cadastro tal, com interesse em cursos que vão receber e-mail marketing também, contato da gente, ou mesmo via Facebook. O meu Facebook, Orlando Santos, está à disposição. Daqui a pouco o Facebook vai me bloquear, porque são muitos amigos, mas assim, continue mandando mensagem, cria um perfil 2, não tem problema. A fanpage? Cria a fanpage, eu criei uma fanpage também, para ver se você consegue distribuir. Que na verdade, assim, eu estou envolvido com algumas consultorias grandes, graças a Deus. Parece que os empresários estão resolvendo contratar a gente para trabalhar. Conta pra gente aí né? quais são essas consultorias. Pode citar nome, não tem problema nenhum. Então, na verdade, eu tenho... Se puder, né? Logicamente. Tem uma empresa que as pessoas já sabem que eu trabalho há muito tempo, que eu presto serviço para eles, e a gente está retomando o projeto de cursos para esse ano, workshops, e a gente quer projetar as coisas para a América Latina, para os distribuidores também, que é a Tony Derby, né, lá do Sul. E tem umas empresas aí me namorando também para fazer alguns outros desenvolvimentos. Eu tenho um trabalho com a Ecofibras de laser, com a DMC Laser também, que tem algumas coisas que a gente tem parcerias e tal para desenvolvimento. Mas o que eu tenho mais feito realmente é a parte de clínicas particulares e clínicas médicas, de treinamento em company e tal. Eu acho que o que está sendo legal é assim, a gestão dessas clínicas está percebendo que os funcionários não estão com a qualificação que deveriam estar, ou com o mesmo nível de formação. Então, uma coisa que eu tenho feito bastante é o treinamento em company, ou seja, tem a clínica, tem lá 6, 10 funcionários trabalhando entre estética, físio, massoterapia, e a gente está entrando com uniformização de procedimento, com montagem de protocolo, com retreinamento dessas equipes, com padronização. Que acho que assim, é uma questão de excelência, né? Você consegue fazer com que o cliente que entra lá perceba que existe um padrão de funcionamento, ou seja, existe uma qualificação diferenciada também, então você vai ter um atendimento melhor também. Então acho que isso é legal. Por quê? A gente até estava conversando sobre isso. O mercado acha que hoje ser esteticista, montar uma clínica de estética é o que há de melhor. Não, eu vou montar uma clínica, vou comprar os melhores equipamentos que eu vou lá na feira X, eu vou vir aqui na sua empresa, comprar os equipamentos, as marcas, os produtos e vou sair ganhando dinheiro. Não é assim que funciona. Não é assim. O tempo de maturação de um profissional liberal, seja esteticista, fisioterapeuta, massoterapeuta, médico, dentista, é em média 10 anos. Você leva 10 anos de mercado para criar clientela.
Não vai ser da noite para o dia. E uma reputação positiva. Exatamente. Negativa, um mês É fácil. já em faz. um mês né? você já cai fora do mercado. Aham. Não tem problema. Agora, para você criar um nome, uma marca, uma reputação em cima disso, 10 anos. 10 anos de bom trabalho. Isso não sou eu que estou falando, isso é trabalho de marketing que mostra isso. Tá? Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte, gente, não adianta você querer sair montando uma clínica hoje e achar que em 18 meses, como a gente fala em administração, você vai atingir teu ponto de equilíbrio, vai estar ganhando dinheiro e pagando suas contas. Não, não é assim que funciona. Não é assim. Tá? Então, ou você fala assim, mas eu montei, e em um ano já estava ganhando bem, não sei o que e tal. E aí, na última crise, como é que você passou? O ano passado você viveu bem? Ou teve que tirar dinheiro do bolso para pagar? Então, tem que pensar nisso. Qual é o tempo que você vai levar para que o seu negócio seja autossuficiente? Seja blindado contra qualquer tipo de coisa. Exatamente. Está caindo, está com crise na Europa, os Estados Unidos estão em crise. O Brasil não tem crise. Isso é o nosso governo que fala. Calma, isso não é bem assim. Na prática, no final, a gente percebe se está em crise ou não. A gente percebe que o nosso maior público, que na verdade era uma classe média alta, que é quem mais consome o serviço realmente, a gente percebeu que esse público deixou de consumir. Eles estão gastando menos. Por quê? A classe baixa cresceu um pouco e a classe rica cortou os gastos. Ou seja, perdemos uma parte do movimento. Então, e aí? Você, profissional, você conseguiu manter seu ponto de equilíbrio mesmo tendo perdido clientela? Esse é um termômetro. Né? Então, o que a gente tem que pensar hoje é esse investimento em conhecimento, em aparatologia, ele é a sua resposta para o futuro. É você, com melhor qualificação, que vai ficar no mercado. Senão você vai sair. Construindo uma história. Exato. E você também, além da clínica pós-op, que você está lá, acho que diariamente, não sei, você também, um outro projeto estava me contando, que é um congresso de uma feira de estética. Por isso também que você talvez não esteja dando tantos cursos Tem bastante coisa. como antes. Tem bastante coisa. Na verdade, eu fui convidado gentilmente pelo Eduardo Gouveia, que é o gerente da Estética em Rio, para assumir a coordenação científica do Congresso da Estética em Rio. Então, agora esse ano será a 7ª edição do evento. Ele acontece de 4 a 6 de maio, lá no Rio de Janeiro, no Centro de Convenções do Rio Sul. Né? E a gente está modificando algumas coisas. Um dos talk shows que a gente montou para esse ano é justamente com um personal trainer, uma nutricionista, uma endócrino e uma esteticista. Justamente para falar que não existe tratamento corporal de bandeira única. Você tem que pensar em multifator. Então, a gente vai abordar as diversas afecções corporais e a necessidade que você tem de ter um profissional de cada área que envolve aí emagrecimento, condicionamento físico, metabolismo e a nossa aplicabilidade em estética no dia a dia. Eu tenho certeza que o Estética em Rio esse ano vem com uma nova força, vai ser diferente dos outros anos. Eu já fiquei feliz hoje que 3 amigas já me falaram: a gente já está comprando e está indo para o Rio. Então foi legal, a gente aproveita e passeia depois, é legal. Já compraram a passagem já. Já compraram passagem e tal, já decidiram que de 4 a 6 de maio vão estar lá no Congresso também. E eu acho bacana, aproveita passear no Rio de Janeiro também, vai no Congresso, tira uns dias de folga, né? A gente precisa se cuidar também, então dá um tempinho. Tem gente que fala assim: eu não consigo parar para ir no Congresso porque não tenho tempo. Eu nunca consegui entender essa colocação. O Congresso não é para atualizar, não é para trazer o que tem de novidade, ele não é a frente, né, o lançamento dos novos produtos, dos novos serviços. Você tem que estar sabendo o que está acontecendo no mercado, você tem que se atualizar. E aí você não para se atualizar? O que você traz de novidade para o seu cliente? Né? O mercado está assim hoje. Ou você se atualiza, se modifica, ou você perde clientela. Então tem que ir. Tudo bem, mas tem um monte de evento. Eu falei, seleciona quais você vai. Cada ano você vai em um, cada 6 meses você vai em... Sabe? Monta uma grade que você consiga parar para fazer curso, parar para fazer evento, para ir a um evento e tal. Legal. Só aproveitando essa dos cursos, uma coisa muito engraçada.
A gente estava até conversando sobre isso. Hoje é segunda-feira e eu estou aqui, né? O Cristiano foi me buscar na clínica também. Ele me pegou saindo com uma paciente ainda, né, de avental e tal, e viu o estado que estava a clínica hoje. E eu sempre falo, gente, os cursos de pós-operatório, quando eu monto, normalmente eles são de sábado e domingo. Aí o pessoal fala assim, mas de sábado eu trabalho. Eu falo, ok, você deixa de atender um sábado e faz o curso um sábado e domingo. Mas por que você não faz de domingo e segunda-feira? Porque segunda-feira é o dia de maior movimento em qualquer clínica que atenda pós-operatório. Que eu pego o paciente que operou na sexta e no sábado. E ele volta desesperado na segunda-feira para ser atendido. Eu não consigo sair de segunda-feira da clínica. Entendeu? Então, comece a prestar atenção. Se você quer atender paciente de pós-operatório, você vai ter que investir o seu tempo, o seu dinheiro, e uma coisa é outra, né? Tempo é dinheiro, e começar a pensar que o movimento está na segunda-feira. Então você vai começar a rever um pouquinho sua agenda também. Então fica isso como dica, gente. Normalmente quem trabalha muito com pós-operatório tem uma agenda lotada segunda-feira. E o médico é um grande status do médico. O médico não pode atender porque ele está viajando num congresso não sei aonde. Vamos usar isso também. Isso. Né? Isso. A esteticista... O pessoal fica enlouquecido. Eu fiz uma loucura agora no ano passado. Eu fiquei 15 dias fora da clínica. Fui dar um curso e fazer alguns contatos para trazer o pessoal da Europa. Fui para Espanha e França e tal. Nossa, aí a minha secretária falou assim, o pessoal acha o máximo, né, que você está viajando, fazendo curso e não sei o quê. E eu falei, mas é o máximo. E acho que tem que divulgar isso. E tem paciente que adora falar, ele não está atendendo essa semana porque ele está em congresso. Eles adoram falar isso. Então, assim, começa a pensar nisso. Não, eu tenho uma esteticista, já ela vive se atualizando. Às vezes ela tem que bloquear a agenda, não pode me atender de novo, porque estava num congresso não sei aonde. Gente, começa a usar isso a seu favor, né? De duas formas. Aprendendo e falando. Marketing. E marketing. Começa a usar isso a seu favor. A gente vai para mais um break comercial e daqui a pouco a gente volta aí com o Orlando Sanches, tirando mais dúvidas sobre drenagem linfática. Até já. Para flacidez, né, que é um problema muito que as pessoas, os clientes procuram muito, né, para melhorar a flacidez, principalmente para quem não quer fazer cirurgia plástica, né? Olha, de volta ao programa Estética na TV e o Luciano, obrigado a Luciano aí pela pergunta que você mandou, fez uma pergunta interessante, viu? Ele fala que fez um curso de massoterapia e no curso o professor disse que é muito mais fácil a pessoa ter vontade de urinar depois de uma boa massagem do que depois de uma drenagem. Isso é verdade? O professor dele tem razão. Isso é verdade. E aí a gente vai voltar na explicação inicial. Eu não falei que a drenagem linfática diminui a frequência cardíaca, portanto vai diminuir a filtração renal? A massagem tem como contraindicação, por exemplo, o paciente hipertenso, justamente porque ela aumenta a pressão arterial. Isso significa dizer que ela aumentou a frequência sanguínea também e aumentou a filtração renal. Tá? Então, é muito mais fácil, sim, um paciente pós uma boa massagem clássica, por exemplo, uma massagem modeladora, que seja, que ele tenha uma vontade maior de fazer xixi. Eu, por exemplo, sou um. Toda semana eu vou fazer massagem, vou receber massagem. Eu vou ao banheiro antes e depois. Não acontece isso comigo com drenagem. Legal. Outra pergunta, existe drenomodeladora? Marketing aceita tudo. Minha mãe diria que o papel aceita qualquer coisa. A ideia, esse conceito que foi criado aí no mercado de drenomodeladora seria misturar a drenagem linfática com uma massagem modeladora. Gente, para pensar mais uma vez no que eu acabei de falar. A drenagem diminui a frequência cardíaca, aumenta a absorção no interstício. A massagem aumenta a frequência cardíaca, aumenta a deposição no interstício. Deu para perceber que uma coisa é completamente oposta à outra, são antagônicos? Então, se você faz drenagem, você não pode fazer massagem, porque uma coisa vai anular a outra. O que vai vingar realmente do procedimento é a modeladora. Então, essa história de, mas eu faço uma abertura ganglionária e depois eu faço a massagem, tá, o que está funcionando aí é a massagem.
A drenagem, você vai acabar com ela se você fizer uma massagem em cima. Tá? O teu organismo vai entender que a drenagem foi interrompida. Tá? Então você tem que pensar no seguinte, vai funcionar direito se eu fizer uma boa massagem modeladora. E pronto. Separa os dias. Faz num dia a drenagem linfática, no outro dia a modeladora. Pronto. Outra pergunta, a Miriam Reis, ela está perguntando se ela pode fazer a modeladora no dia seguinte da drenagem. Foi o que eu acabei de falar, exatamente. Tá certinho. Faz uma coisa em cada dia. Uma coisa em cada dia. Isso. E drenagem deixa hematomas? Então, eu tenho vontade de causar um hematoma em quem deixa hematoma em alguém. Porque, teoricamente, nem em massagem, nem em drenagem, nem em qualquer procedimento manual bem realizado, o cliente, deve sair com qualquer equimose, com qualquer manchinha roxa no corpo. Até mesmo paciente que tenha fragilidade capilar. O profissional tem que reconhecer a pele que ele vai tratar, né, o membro que está ali na frente dele, e saber qual intensidade de trabalhar, qual o momento de ser mais atuante ou não no tecido. E em drenagem linfática, gente, é regra básica. Ela sempre vai ser tão leve, tão leve, tão leve, que o paciente vai achar que você está fazendo carinho nele. E é verdade. Eu já tive um amigo pessoal que fez uma lipoaspiração e foi fazer drenagem comigo. E aí, bonitinho, deitou, tal, fiz a drenagem nele, ele ficou quietinho, de olhinho fechado, bonitinho. Quando nós terminamos tudo, ele falou assim: se eu não fosse seu amigo, se eu não respeitasse você como profissional, eu ia achar que eu acabei de ser enganado por 40 minutos. Ele falou: cara, drenagem é tão levinho assim, é tão... Eu falei: isso, ela é suave, lenta, monótona, causa relaxamento, dá sono. Ele falou: nossa, eu, sinceramente, se eu fosse numa clínica e alguém fizesse isso em mim, eu ia achar que estava errado. Eu falei, e é o que acaba acontecendo. Tem um monte de gente que vai nas clínicas para aí e às vezes acaba recebendo uma drenagem correta e reclama do profissional. Ah, não, mas fez uma drenagem em mim que era muito leve. Mas é muito leve, gente. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque eu já vi dona de clínica chegar no profissional e falar: ó, você tem que fazer sua drenagem mais forte, que tem paciente reclamando. Manda essa clínica fazer curso, sabe? Essa dona fazer curso, sei lá. Pelo amor de Deus, gente, drenagem é sempre muito leve. Nunca ninguém vai ficar roxo fazendo drenagem. Legal. E já chegou a hora, daqui a pouco, depois do break, a gente vai vir fazer a demonstração ao vivo aqui. De volta com o programa Estética na TV, agora chegou a hora da demonstração, mas antes eu queria fazer uma pergunta que a Kel mandou. Ela pergunta se a drenagem a baixa pressão. Aliás, ela afirma que a drenagem a baixa pressão e para quem tem pressão baixa se é perigoso. Sim, é uma das contraindicações, inclusive. Paciente que é hipotenso, teoricamente, não deve receber aplicações de drenagem. Então, você tem que pensar sempre em fazer uma boa avaliação antes, para ver se está controlado ou não, ou até se esse paciente pode realmente estar liberado pelo médico para fazer. Outra coisa que é importante, não é porque abaixa a pressão que é indicado para quem é hipertenso. Hipertenso também tem contraindicação de drenagem. Legal, vamos começar aí a demonstração? Vamos. Então vamos começar pela região cervical. Vou trocar de lugar aqui com o Cristiano. As técnicas clássicas dizem que a área final do sistema linfático é justamente a região cervical e a região que está aqui na região supraclavicular. Normalmente você vai começar a drenagem linfática com movimentos, os mesmos movimentos tangenciais, ou seja, de empurre, então isso aqui vai descer, né? Então, é a mesma sequência, tem o contato das mãos com a região cervical do paciente, e aí você tem manobras que podem variar aí entre 60, 80 manobras na mesma região, ou seja, você vai ficar repetindo, né? E o movimento é exatamente igual. Você pode fazer nessa posição. Tem pessoas que falam assim: não consigo fazer desse jeito. Ok, você posiciona a lateral do paciente e faz via lateral. Não tem problema nenhum. O que a gente tem que lembrar é que é sempre muito suave, lento, monótono, não deve causar desconforto, dor nenhuma no paciente, nunca. E sempre começar pelo pescoço, nunca pelo pé. Sempre. Temos que lembrar o seguinte:
se o sistema desemboca nessa região, eu tenho que trabalhar justamente aquele efeito da torneirinha. Ou seja, não adianta eu abrir a torneira da mangueira se o esguicho está lá fechado. Né? Então eu tenho que ter a abertura da área final para que o líquido escoe. Se o término do sistema linfático está nessa região, no ângulo venoso, e existe a necessidade de eu estimular essa região para que eu tenha realmente uma liberação do sistema linfático. Tá? Então nós temos aí toda a drenagem começando sempre com a manipulação cervical, e aí você vai seguir para a região que você vai tratar. Se fôssemos seguir para uma região facial, ela teria a continuidade com os gânglios retroauriculares, retrocervicais, retroauriculares, no mesmo formato de manobra, em movimentos em circuito, causando justamente um empurre para a região cervical. Fazer o tipo do colar cervical aqui, né? Ou seja, tudo isso aqui desce e vem para cá, para a região terminal. Uma coisa que mudou também é que antigamente a gente tinha que fazer o estímulo terminal, que é justamente nessa região aqui, né? Ou seja, da gente trabalhar esse estímulo que ele era mais aprofundado nas epífises do osso clavicular, né? Agora, é inacessível. Então não dá para você conseguir fazer o estímulo adequado aprofundando as mãos, porque você vai começar a deixar a região vermelha. Você vê que ela já começou a ficar avermelhadinha. Ou seja, está errado, eu não posso pressionar com essa força toda. Então eles removeram. A maior parte das técnicas da Europa já não falam mais sobre estímulo na região terminal, pressionando desse jeito. O término, mesmo na metodologia Voder, ele subiu um pouco mais. Então ele está mais nessa região aqui, né? E ele não está mais com essa pressão que havia antes. Isso é só um comentário sobre modificação. As 3 porções ganglionárias mais importantes do nosso corpo, e são as mais superficiais, estarão entre região cervical, região axilar e região inguinal. E você tem que pensar no seguinte: cada vez que você vai fazer uma exposição de tratamento, começa sempre por cervical e aí você vai para a região que for tratada. Se eu vou fazer uma drenagem de mama ou tronco superior, acima de umbigo, vou trabalhar primeiro o segmento, deixa um pouquinho mais dobradinho, Natália, isso. Posso trabalhar primeiro o segmento aqui dos gânglios axilares, a mesma coisa, com movimentos de círculos fixos e pressão em direção à axila. Repete a mesma história. Eu tenho que ter aí 30, 40, 50 movimentos de estimulação da região ganglionar antes de me distanciar dessa região e ir para uma outra área de trabalho. Então, por exemplo, vou fazer mama, começo a fazer sempre a região próximo ganglionar a distante. Daí a técnica se chamar proximal a distal, que é de próximo dos gânglios a distante deles. Então, vou trabalhar toda a lateral de mama até conseguir chegar na parte superior da região do estômago, até conseguir liberar essa região toda novamente, trazendo de volta em relação à região axilar. Repetição de manobra, sim, 15, 20 movimentos em cada região. Então, estou aqui parado, ó. 1, 2, 3, 4, por aí vai. A hora que eu dei 15, 20 movimentos, mudo de região. E aí vai, mais 15 movimentos, 20 movimentos iguais, até a última área mais distante. E aí eu repito novamente essa sequência que eu fiz. 1, 2, 3. Entendeu? Não preciso voltar a estimular gânglios novamente? Não, não precisa. Uma vez gânglios abertos, não preciso mais trabalhar. Vamos descer aqui. Região, a maior porção que a gente tem seria a região inguinal, que eu tenho desde os gânglios horizontais aos gânglios verticais. Tenho que trabalhar a abertura desses gânglios, que também pode ser mão sobre mão, mão lateralizada, e aí eu tenho círculos que podem ser no sentido anti-horário e tenho os que podem ser no sentido horário também. Tenho as manobras de região dos gânglios verticais, pode ser feita uma mão sobre a outra, mão lateralizada, aí depende de como é que vocês conseguem se adaptar melhor à região. Tá? A única coisa que vocês vão fazer do mesmo lado do paciente, não vão fazer do lado oposto. Né?
feito essa manipulação, segue a mesma coisa. Eu não fiz cervical, axilar, eu pedi para repetir 30, 40 movimentos, vão repetir novamente esses 30, 40 movimentos. Aí eu fazia abdômen superior, beleza, tem que liberar aqui primeiro e vou de abdômen superior descendo a inguinal. Posso fazer uma mão de cada vez, posso fazer as duas mãos simultâneas. Eu acho que cada vez que você tem um empurre simultâneo, você acaba ganhando mais tempo também. Tá? Aí a gente pode passar para a perna, por exemplo, né? E aí, fiz a liberação vertical, vou para a face interna da coxa, mãos lateralizadas, empurres. Divido a coxa do paciente em 3 áreas, face interna, face anterior, face lateral externa. E trabalho justamente isso. As posições que vão aqui, vou para a parte superior, repito, inferior, repito, e vou para a face lateral. Como você está aqui, a gente mostra do lado de cá, para as pessoas entenderem. Tá? Então eu fiz aqui, aí essa parte externa, eu tenho esse giro que vem em direção a essa região. Então eu posso trabalhar contralateral também, para fazer o estímulo adequadamente. E aí é só uma questão de posicionar as mãos. Tudo do mesmo jeito, trabalhando de proximal a distal. Beleza. Fiz as 3 regiões, a gente volta aqui para a perna dela. Posso ir para a região inferior e fechar com as mãos paralelas, nos mesmos círculos fixos, nos mesmos bombeamentos, levando novamente, isso aqui agora em direção à inguinal. Então eu fiz primeiro de proximal a distal e depois de distal a proximal para finalizar o movimento. E aí você pode ter, mas eu me adequo melhor se fizer com as 2 mãos assim, eu prefiro fazer só assim, eu prefiro fazer uma de cada vez. Não tem problema, você pode fazer do jeito que você quiser fazer, desde que você respeite intensidade, movimento, ritmo e mantenha isso o tempo inteiro. Beleza? Na mesma coisa vai ser repetido na porção perna, né? E seria dividir pelo menos em 2 regiões, até chegar à região maleolar e depois a parte final dos pés mesmo, que é o que menos a gente tem que ter atenção, porque, na verdade, se você fez uma desobstrução da região como um todo, consequentemente os pés também vão trabalhar direitinho. E na finalização a gente tem contato e tal, e posso finalizar esse contato com os empurres, até chegar novamente à região inguinal, fazendo rapidinho só para demonstrar. É uma pequena demonstração, logicamente que não dá para ensinar tudo, mas num curso... Mas só para ter ideia. Qual a carga mínima que um curso de drenagem linfática, no caso, dentro de um curso técnico ou numa faculdade, ele tem que ter? Ora, na verdade, alguns cursos técnicos aqui têm 64 horas, né? A gente estava até falando sobre isso. Na rede estadual Senac eu tentei passar para 80 horas como carga horária mínima. E, na verdade, os cursos na Europa têm 160 horas como carga horária mínima. E acho que o legal seria mudar isso também. Tem gente fazendo 10 horas e achando que está apto a fazer. Tem aquela escolinha de 13 horas, né? Da escolinha de 13 horas. Eu achei super bacana. É verdade, a gente estava comentando sobre uma escola que dá um curso em 13 horas e a pessoa sai fazendo drenagem, né? Olha, a gente vai agora, já acabou a demonstração, a gente vai para um intervalo e depois a gente volta aí com o encerramento do programa Estética na TV, onde Orlando Santos vai passar todos os seus contatos para quem quiser entrar em contato com ele, fazer um pós-operatório na sua clínica ou em breve fazer um curso também, né? Beleza no olhar é a alegria da alma. Programa Essência. Toda segunda-feira, 10 horas da manhã. Fiquem com a gente. Infelizmente, estamos chegando ao final do programa Estética na TV, um programa maravilhoso que teve muitas perguntas, muita participação. A gente não conseguiu responder todas as perguntas e eu gostaria agora de mandar também um abraço aí para o Luciano, para a Cris, para a Marta, para o Theo, que acompanharam o programa e mandaram um beijo aqui para a gente. Muito obrigado pela audiência de vocês. E para encerrar, eu queria fazer uma pergunta para você.
Pois não. Olha, desde que eu entrei para essa área, já faz 7 anos que eu trabalho na área da estética, eu escuto falar em Orlando Sanches. Eu Olha. escuto falar Orlando Sanches como referência e até como símbolo de status. Porque já vi muitas Que pessoas bacana. falar assim, eu fiz um curso com Orlando Sanches, assim como dizem em eletroterapia do Jones Agnes. Você é uma grande referência no mercado. Qual o segredo do seu sucesso e da construção da sua marca, Orlando Sanches? Boa pergunta. Te peguei. Pegou. Na verdade, eu fiquei até sem graça agora. É que, na verdade, a gente nunca se coloca como alguém que vira referência ou... Não sei. Eu acho que desde que eu comecei, eu sou a mesma pessoa. Uma das coisas que eu mais ouvi ao longo desses anos foram algumas pessoas que foram meus alunos e tudo mais, falarem assim, nossa, a gente achava que ia ter aula com você e que você ia ficar lá longe da gente, que você ia ser um ser inatingível, não sei. Isso há anos atrás, inclusive. Então, acho que essa coisa do tipo, eu sempre fui o que eu sou hoje. Você vai me encontrar na rua, no shopping, na balada, que eu não vou tanto hoje em dia, mas eu sou sempre a mesma pessoa. Então, acho que uma coisa que eu acho que é legal e acho que as pessoas esperam que você tenha mudado, porque você cresceu, porque você se tornou conhecido, enfim, essa coisa do status, que eu acho que isso não é nada, né? A gente não muda. Então, o que eu mais recebi de elogio até hoje é que eu continuei sendo a mesma pessoa. Então, se existe um segredo do sucesso, para mim, é não ter perdido minha essência, é continuar sendo quem eu sempre fui. Que legal, isso aí Eu acho que é isso. É muito importante. E assim, o que eu fiquei mais impressionado em conhecer você pessoalmente hoje, ver toda a sua simpatia, é saber que você, com essa cara de menino, tem 28 anos de profissão. Comecei cedo, entendeu? Foi no berço. Entreguei, né? Entreguei. Não, a historinha da minha mãe, né? Que veio da dona Carmen, esteticista, lá em Piracicaba. E eu comecei muito cedo. Eu fiz meu primeiro curso de massoterapia com 16 anos de idade. Daí vem os 28 anos. Né? Aí a hora que eu falei dos 16 anos, 28 anos, imediatamente ele falou, você tem 44? Não parece. Eu falei, daqui em abril, 45. E acho que a ideia é essa também, tem que ser marketing do próprio negócio. Com né? certeza. Tem um programinha de televisão no ar aí diariamente que fala sobre várias coisas bacanas, não sei o que, e o apresentador é gordinho. Né? E fala sobre estética, e fala um monte de coisa, você olha ele no ar, ele tá barrigudinho. Fala, gente, já faz um tempo que o programa tá no ar, tá na hora da pessoa emagrecer. Não tá? Não fala? Tem que ficar alinhado. Eu sempre brinquei com a história de... Você me pegou agora, hein? Você tá mais magro, eu achei. Eu tive no spa lá, Isso, eu acho do que Lago Spa no final de semana, Eu funcionou. acho que funcionou, você tá mais magro. Mas a gente mexe com estética, tá? Então, tipo, você vai no endocrinologista que seja gordo, você vai ter crédito com esse cara? Não vai. Não. Entendeu? Personal trainer gordo. Isso. Tem um personal famoso que é gordinho, até saiu na Veja. Mas eu não dou tanto crédito assim, desculpa. Né? Você vai numa esteticista com pele A manchada... imagem é tudo. Não adianta. As pessoas compram essa imagem. Entendeu? Por mais que você queira falar que não, a gente tem um sonho de consumo que está espelhado em alguma coisa. Então, você vai na clínica de tal pessoa porque você gosta da clínica, você gosta da pessoa, porque a imagem dela traduz o que você gostaria de ser, porque o ambiente traduz um ambiente que você se sente bem, se sente em casa. E essa é a ideia, você tem que passar isso também. Né? Não adianta falar assim, eu trabalho com estética e eu brigo com alunos, inclusive, às vezes falo, olha, quantas vezes você vai ao longo da sua semana, do seu mês, para receber uma massagem, para receber uma drenagem, você limpa a sua pele, vai para alguém limpar a sua pele com qual frequência? Né? E eu vejo que os alunos vão ficando meio encolhidos, assim, eles vão abaixando na cadeira, porque não fazem nada para eles. Está errado. Pelo amor de Deus, como é que você quer cuidar de alguém se você não se cuida direito? Mas eu uso cremes. Eu falei, tá, beleza, usar creme é uma etapa. E o tratamento? Né? Você fala para a tua cliente que ela tem que limpar a pele todos os meses. Você limpa?
Não, você teria que fazer drenagem toda semana. Você faz. Acho que começa por aí também. Estância do Lago, voltarei mais vezes. Estarei aí no spa lá em Almirante Tamandaré. Orlando, para gente encerrar, deixa seus contatos pra gente, quem quiser entrar em contato com você, fazer um curso, assistir o Estética em Rio, fazer um pós-operatório, deixa aí seus contatos aí. Visitar a clínica, tomar café, né? Qualquer coisa. Tá, eu estou aqui em São Paulo, né? Então o telefone da clínica é o 11 3078 2245, 3078-2245, e o site da clínica é o www.posop, P-O-S-O-P, né, abreviatura de pós-operatório.com.br. Via site você tem acesso a todos os serviços da clínica, inclusive link de cursos também, pode fazer teu cadastro lá, entrar em contato, tem um link abaixo da página de curso se você tiver interesse realmente em fazer uma pré-inscrição, que aí depois a gente entra em contato nas próximas datas de curso também. E quem quiser passar a tomar um café, estamos lá também. Orlando, obrigado. Foi Eu demais. que agradeço. Eu adorei o programa de hoje, foi muito bom. Obrigado. Eu quero agradecer também a todo mundo que está com a gente aí esse tempo todo, me aguentando, falando. E deixou a novela de lado. Não assistiram a novela. Não assistiram a novela hoje, muito legal. Obrigado. Pessoal, obrigado de coração. E semana que vem, segunda-feira, às 8h30, tem mais programa Estética na TV para você, profissional de estética. Até mais.